Vamos iniciar lendo 1 Samuel, capítulo 25, versículos 18 e 19. Gostaríamos de um leitor da assistência. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 18 e 19. A irmã Carla. Assim, Abigail pegou rapidamente 200 pães, 2 jarros grandes de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 ceás de grãos torrados, 100 tortas de passas e 200 tortas de figos prensados, e colocou tudo sobre os jumentos. Então ela disse aos seus servos: "Vão na minha frente e eu os seguirei." Mas ela não disse nada a Nabal, seu marido. Obrigado, Carla. A pergunta referente a esses versículos. Por que podemos dizer que Abigail não se rebelou contra a chefia do marido dela? Por que podemos dizer que ela não se rebelou? A irmã Michele. Então, a gente pode lembrar do que Nabal fez, né? Ele havia agido iniquamente contra Davi, né? Contra um servo de Jeová. E essa ação de Nabal resultaria na morte de muitos membros inocentes da casa dele, né? Então, será que se Abigail não tivesse feito nada, ela se tornaria culpada como marido? Então, no caso em questão, Abigail ela tinha de colocar a submissão a Jeová à frente da submissão ao marido. Excelente. Muito obrigado, irmã Michele. Bom, Mário? Esse é um padrão, então, bíblico, né? Sempre que envolve algum princípio, não uma questão só de preferência pessoal, né? De escolha, mas princípios, mandamentos da Bíblia, a soberania de Jeová, né? A chefia de Jeová vem à frente da chefia do marido. Excelente, muito bom. Muito obrigado pelas explicações. A segunda pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A irmã Cristina? No capítulo 25, versículo 3, mostra que Nabal ele era descendente de Calebe. Mas o relato de Nabal nos ensina que não é porque a nossa família é zelosa, nossos parentes, antepassados já servem Jeová, que a gente não precisa ter uma relação pessoal com Jeová. Se Nabal ele tivesse um relacionamento achegado com Jeová, levando em consideração as leis de Jeová, ele não agiria daquela forma insensata e iníqua com Davi. Então, nós também precisamos, né, hoje, ter o nosso relacionamento com Jeová através da oração, meditação e estudo da Bíblia. Obrigado, Cristina. Irmão Daniel? O capítulo 25, 24, fala que Abigail tomou a iniciativa em pedir desculpa para Davi e pedir perdão para Davi. E esse versículo, ele ilustra bem o poder do perdão, porque essa atitude que ela teve salvou a vida de muitas pessoas e também livrou Davi de ter culpa de sangue. O que eu aprendo com isso? Tomar a iniciativa em pedir perdão, mesmo se não formos diretamente culpados, isso pode resultar não só em paz, mas em muitas bênçãos. Excelente, obrigado. Irmã Mona Lisa? Eu gostei do capítulo 25, versículo 11, que ele diz que a pessoa orgulhosa, ela não sabe dividir nada do que ela tem, porque ela acredita que tudo que ela possui são por méritos próprios. Agora, já a pessoa humilde, mesmo numa posição de autoridade, ela não sente vergonha de pedir ajuda e nem de dividir o que tem, como foi no caso de Davi. Exatamente, obrigado. Irmã Tamires? Achei interessante, 1 Samuel 26, 23, ali mostra o apreço que Davi tinha por Saul, mesmo Saul querendo matá-lo. Mas mesmo assim, Davi agia com bondade para com o rei. E Davi não estava esperando ser apreciado por Saul, porque ele sabia que Jeová apreciava seus atos de bondade. Então, da mesma forma, Jeová está interessado no esforço que fazemos em ser bondosos com nossos irmãos, mesmo que nossos atos de bondade não sejam apreciados por outros. Mas Jeová, ele cuidou e recompensou de Davi pelo seu esforço, né? Então, hoje, Jeová também, ele cuida e recompensa todos nós pelos nossos atos de bondade. Exatamente. Irmão Marcelo? Gostei do capítulo 25, versículo 33, que mostra que assim como Jeová ele resguardou Davi de um ato precipitado e calamitoso usando Abigail, então Jeová pode fazer o mesmo por nós hoje através da Bíblia, através de um companheiro cristão, de algo que ouvimos na reunião, ou outras circunstâncias que, se ouvirmos o conselho de Jeová, pode nos salvar de uma tolice. Muito bom, obrigado. Irmão Mateus Lima?
capítulo 25, versículo 38, fala que mais ou menos cerca de 10 dias depois daquela briga entre Nabal e Davi, Jeová entregou Nabal à morte. Então Davi ia resolver o problema do jeito dele, matar Nabal e seus homens, sendo que 10 dias depois ele já seria morto por Jeová. Iria ficar com culpa de sangue à toa. Isso me ensinou uma lição, que esperar em Jeová para resolver as questões sempre é o melhor proceder. É verdade. Muito obrigado pela joia. Bom, William? Capítulo 25 mostra ali que Davi convidou Abigail para se tornar a esposa dele. Então, de repente, Abigail ia se tornar rainha, ia ser esposa do futuro rei. Mas no 41, ela fala, sua escrava está disposta a se tornar uma serva para lavar os pés dos servos. Que humildade. Então, isso mostra que na organização de Jeová, quanto maior o privilégio que a gente tem, mais a gente tem que ser humilde, assim como Abigail e Jeová gosta disso. Exatamente, excelente qualidade. A irmã Bia? Em 1 Samuel, capítulo 25, Davi ele não tinha feito nada de errado. Ele fez um pedido justo e foi respeitoso, mas Nabal reagiu de forma rude. Aí no versículo 22, Davi resolveu agir da maneira dele naquela situação. Mas o versículo 26 mostra qual seria o resultado, resultaria em culpa de sangue. Então isso me ensina que em algumas situações, mesmo quando eu estou certa, eu não posso decidir agir da minha maneira, da minha forma. Eu tenho que sempre buscar qual é a maneira certa de Jeová agir, como Jeová agiria, né? E isso vai sim ter bons resultados. Muito bom. Irmão Rodrigo? No 26:10, nós aprendemos que Davi, ele não incentivou ali Abisai a fazer justiça com as suas próprias mãos, matando ali Saul. Mas ele confiava em Jeová, que ele é o verdadeiro juiz. Que Jeová, sim, ele deve ser o executor de qualquer vingança ou qualquer injustiça que seja feita contra os seus servos. Então nós aprendemos que, ao sofrer injustiças, nós precisamos esperar em Jeová, que no tempo certo ele vai causar todo o fim das calamidades ou problemas que nós passamos. Muito bom. Irmão Mário? Gostei do 26, 24, porque me deu a certeza que quando eu trato outros da maneira que Jeová espera, com bondade, misericórdia, quando eu precisar ser tratado com misericórdia, bondade, Jeová vai agir assim pelo que eu fiz pelos outros, né? Então isso me dá mais certeza ainda e mais ânimo para mim fazer o bem a outros assim como Jeová espera. Verdade. Muito bom. Bom, Matheus Ferraz? 1 Samuel 25:17, de acordo com o servo de Nabal, a decisão de Nabal de não ajudar Davi poderia ter resultado em um desastre não só para Nabal, mas para todos os da sua casa, caso Abigail não agisse. Então isso me ensina que as minhas escolhas podem afetar outras pessoas, aqueles que estão próximos de mim, da minha família, meus amigos. E como servo de Jeová, as minhas escolhas também refletem no nome dele. Então pensar nisso me dá um incentivo de fazer boas escolhas na vida. Muito bom. Excelente. A irmã Michele? Achei interessante 1 Samuel 25:11, onde mostra que Nabal, ele se negou a demonstrar hospitalidade, até mesmo insultando os homens de Davi, né? Sendo hostil, sendo agressivo. E que lição eu tiro, né? Como que eu quero ser lembrada? Reputação, que nome quero fazer, né? Sempre lembrado de Gálatas 5:22 e 23, né? De sempre melhorar em produzir os frutos do Espírito, né? Que é o amor, a brandura, o autodomínio, e não agindo como Nabal. Excelente. Queremos muito agradecer a todos pelos excelentes comentários. Vimos que de 2 capítulos nós conseguimos tirar muitas joias, né? Para aplicar no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos.